Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu que é atleta de artes marciais e precisa dar o melhor de si para vencer o adversário. Também contou que quando está vencendo, recebe muitos elogios e mensagens dizendo que de pessoas que dizem ser seus fãs, que você é uma inspiração, é o ídolo delas. E antigamente você até gostava disso e era uma das coisas que lhe impulsionavam a querer vencer. Mas hoje não se deixa levar pela vaidade, ou pelo menos não quer se deixar levar pela vaidade. Na continuação, você menciona um vídeo meu em que eu falei de 3 coisas: vanglória, provocação e inveja. Sim, eu concordo que elas estão muito presentes no esporte e é algo até inevitável, porque mesmo que você não sinta essas coisas, você acaba provocando em outras pessoas esses sentimentos. A sua dúvida, então, é se você deveria deixar de praticar o esporte agora que pretendia se profissionalizar, ou se existe alguma forma de continuar praticando sem desagradar a Deus. Bem, o modo como cada cristão deve agir é uma questão bastante pessoal, que você terá de resolver entre você e o seu Senhor. Eu não sou seu coach, Ele é. E isso não depende do que seja, se é luta ou jogo de xadrez, se é bordado, se é pintura, se é atuar nos palcos, como é a minha profissão de palestrante, ou mesmo nos bastidores. O problema não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. E o que essas pessoas possam produzir em você também é o problema. John Nelson Darby uma vez disse assim: humildade não é pensar pouco de si mesmo, mas é não pensar em si mesmo. Um jogador de futebol de várzea pode ter um ego muito maior que um craque de nível mundial que não se deixa impressionar pela torcida. Ele sabe que tudo aquilo ali é como o discurso de Lincoln ao assumir a presidência. Ele disse: isso também vai passar. Em esportes, ao contrário do que acontece na vida, nós não estamos, ou não deveríamos estar, buscando massacrar o adversário pelo prazer de fazer o mal a ele. Existe um contrato entre as partes de competirem até que vençam melhor. Então, se o vencedor ficar todo cheio de si por ter vencido, e o vencido ou derrotado ficar invejoso e cheio de ódio, isso é um outro departamento. Nenhum deles entendeu o que estão fazendo, ou seja, é uma guerra combinada. Não teria graça se os dois vencessem ou se nenhum deles desse o máximo de si para vencer. E aí ia ficar maçante. Então, a prática não tem nada de errado. A competitividade não tem nada de errado nisso. Uma vez um palestrante me disse que amava o palco, a bajulação, os aplausos. E aí ele perguntou se eu também tinha ganas de estrelato, né? Eu lembrei logo de um artista que, numa entrevista, contou ter encontrado em Paris um famoso apresentador brasileiro de TV que dizia ficar deprimido em Paris, porque ninguém o reconhecia na rua. Faltava para ele a tietagem dos fãs e ele se sentia incompleto em Paris. Eu nem preciso dizer que os fãs eram muito mais o ídolo dele do que ele, o ídolo dos fãs. Os fãs podiam muito bem viver sem ele, mas não ele, sem a bajulação de que se achava merecedor. Ao palestrante que fez a pergunta, eu respondi sinceramente que não sinto o mesmo que ele, e até não gosto de bajulação, não. No palco, eu simplesmente coloco a minha persona, né? Ponho a minha máscara, persona era aquela máscara de teatro grego, que normalmente é mostrada em dupla, né? Tem uma que está sorrindo e a outra que está triste, com a boca para baixo. Ou seja, eu adoto o personagem palestrante. E aí eu desempenho o meu papel. Assim que eu faço. Você talvez fique até chocado com o que eu vou dizer, mas uma vez eu li a entrevista de uma prostituta que, quando perguntavam a ela como ela se sentia tendo relações com diferentes homens, ela respondeu que tinha aprendido a bloquear os sentimentos imaginando-se outra pessoa, pondo outra máscara. Bem, a comparação só vai até aí. E a persona que eu adoto é diferente da persona
daquela mulher, porque eu não faço nada demais no palco. O que mais me interessa na hora da palestra é saber que eu cumpri o meu papel, alegrei a plateia, instruí a plateia, ajudei de alguma forma aquelas pessoas com minhas ideias, e isso, né? Isso sim me dá prazer, como é o prazer de um professor ou de uma professora de escola, quando encontra um aluno que um dia ajudou nas aulas. É claro que isso também pode virar meu ídolo, mudando apenas de ovação de fora para dentro para aplausos de dentro para fora, internos. Então, não tem jeito. Cada um de nós precisa saber lidar com isso enquanto estiver vivendo num corpo de carne. Porque essa carne sempre irá querer nos fazer tirar ou desviar os olhos do Senhor para colocá-los em nós mesmos, de uma maneira ou de outra. Muitas coisas podem trazer prazer, desde você ser aclamado por milhares de torcedores na arquibancada, até comer arroz com ovo. Uma coisa tão simples e popular. A lista seria interminável de coisas que nos dão prazer, mas no meu caso eu vou citar apenas 3 coisas que me dão prazer. Uma, acordar cedo, gosto. Falar, você já deve ter percebido. E escrever. A primeira deve ser uma questão de biótipo. Da infância eu me recordo de minha mãe cantando e passando enceradeira às 4 da manhã. Quando eu atingi a adolescência, ela já tinha parado com a enceradeira, porque nós estávamos na era do aspirador de pó. Deve ter sido dela que eu herdei, não o aspirador, mas o bem-estar de acordar de madrugada. Então, quando eu acordo tarde, eu me sinto deprimido. Eu acho que eu perdi tempo, eu não gosto de dormir. Eu perco tempo. A outra atividade que me dá prazer é falar. Eu adoro falar, ensinar, debater, explicar, palestrar. Eu gosto dessas coisas. Aquilo que para alguns é o fim do mundo, como falar em público ou ser contestado, para mim é o motor do raciocínio. Alguns não entendem como eu posso ter paciência de responder a tantas dúvidas e questionamentos que eu recebo, alguns completamente fora, idiotas até. Eu não entendo como você pode gostar de levar tanta pancada. Eu estou dizendo agora você como lutador, não é? Mas ainda acho que as suas pancadas, que são físicas, devem doer mais que as minhas, que costumam ser verbais. Então, até agora, pelo menos as que eu tomei foram só verbais. A terceira atividade é escrever. Quando eu termino um texto, eu me sinto revigorado. E quando é uma crônica que eu escrevo, aí eu rio sozinho das bobagens que eu escrevi. Existem efeitos terapêuticos no ato de escrever. E é por isso que alguns terapeutas pedem para os seus pacientes escreverem um diário para externar os seus sentimentos. Eu faço a minha terapia de graça, né, com o Dr. PC, enquanto eu deito os meus dedos no divã do teclado. E ali descarrego todo o meu estresse. A ciência tem chegado à conclusão de que existe um aspecto químico na geração do prazer, mas não sei até onde isso é válido. Um professor de psiquiatria da Emory University descobriu que o cérebro responde a diversos estímulos que, por sua vez, estimulam a área tegmental ventral do cérebro, segregando a dopamina. O que esse cientista descobriu é que o cérebro produz maior quantidade de dopamina, esse neurotransmissor, quando o dono do cérebro pratica atividades como sexo e jogos de azar, gerando assim prazer e euforia. As drogas, como a cocaína, impedem que a dopamina saia de cena. Ela continua agindo e isso prolonga, então, a sensação de prazer e euforia. Mas até aí nenhuma novidade. O que chamou a atenção do cientista foi que a produção de dopamina aumenta quando nós ajudamos alguém. É, isso mesmo. Ajudar as pessoas faz a ATV, que é a área tegmental ventral, acordar mais cedo, cantar e ligar a enceradeira para liberar a dopamina. Deve ser por isso que eu me sinto bem escrevendo e ensinando, que são atividades que, remuneradas, como é o caso das palestras, ou não, no caso do Ministério da Palavra, de forma presencial ou virtual, essas atividades acabam ajudando alguém. E isso me traz prazer.
O mesmo vale para o trabalho voluntário, a velhinha que você ajuda a atravessar a rua, o presente que você dá a alguém e vê a pessoa ficar feliz de ganhar aquilo. Sim, o próprio apóstolo Paulo disse algo parecido aos anciãos de Éfeso, quando ele escreveu: "Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber." Atos 20, versículo 35. Isso já demonstra a razão de uma pessoa mesquinha e egoísta ser infeliz, enquanto aquela pessoa pródiga em ajudar está sempre contente. Em suma, ajudar os outros dá prazer, dá muito prazer. Mas quanto prazer? Bem, se nos ativermos apenas ao que diz a ciência em atividades altruísticas, isto é, de ajuda ao próximo, o cérebro libera 5 vezes mais dopamina que a quantidade normalmente liberada em atividades como sexo e jogos de azar. 5 vezes mais. Veja só. Se o pessoal da terceira idade souber disso, os bingos vão ficar vazios e irão sobrar voluntários nas obras de caridade. Mas antes que você corra a concluir que eles farão isso por serem altruístas, é melhor lembrar que podem estar agindo de forma egoísta, não tão interessados em aliviar o sofrimento alheio, e sim em aumentar o próprio prazer. Esse é o grande furo do reencarnacionismo, que prega caridade e o sofrimento como meios de libertação dos pecados, evolução espiritual e salvação. Ao alimentar o faminto, o reencarnacionista não está pensando naquele faminto que sofre. Ele está pensando em resolver o seu próprio problema e ganhar milhas na passagem para o além. É assim que funciona. Ou você não conhece a natureza humana? Hein? Além disso, considerando que o sofrimento nessa filosofia reencarnacionista também conta pontos, então aquele que ajuda a mitigar o sofrimento do seu próximo só está atrapalhando na evolução espiritual dele. Então, para concluir, nunca pense que a sua carne poderá se livrar dos sentimentos de vanglória, nem a sua nem a minha. Vanglória é a glória da vaidade. A minha, por ter habilidade com as palavras, consegue fazer um discurso bem elaborado como este, para dizer que eu não me sinto bem com os aplausos. Mas eu sei que isso pode ser apenas o que a minha carne me mandou dizer, né? Quando eu digo que sinto prazer em ensinar, eu indiretamente estou também dizendo que eu tenho prazer em encontrar pessoas que são ignorantes das coisas que eu já aprendi, para poder ensinar elas. Então eu tenho prazer no estado delas estar na ignorância ainda. Percebe? Percebe o quanto de mesquinho é o nosso coração? E o quanto de graça e misericórdia de Deus nós precisamos para viver aqui? Por isso, quando a palavra de Deus diz não há ninguém que busque a Deus, em Romanos 3,11, isso vale para mim, isso vale para você. Se um dia eu tivesse, de minha própria vontade, buscado a Deus, a glória seria minha. E o objetivo seria egoísta. Eu não teria feito isso por amar a Deus, mas para me livrar do pecado e do fogo eterno. Mas eu dou graças a Ele que me buscou primeiro, me elegeu antes da criação de todas as coisas, para me fazer parte da sua família. Por isso, deixo bem claro que se você espremer o ser humano, não sai nada que preste. Eu acho que eu nem fui de muita ajuda para você, porque palavras assim são um balde de água fria para a carne de qualquer um, até do mais bem preparado e resistente lutador. Mas se você ler o livro de Cantares de Salomão, que foi o testemunho e a confissão de um dos mais sábios, ricos e poderosos reis que já viveu neste mundo, você vai descobrir que no fundo é tudo vaidade. Ele escreveu: vaidade de vaidades. Diz o pregador: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1, versículo 2.
Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.